Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos, Deus te abençoe nesse começo de semana, que o Senhor, nosso Deus, te abençoe poderosamente. Meus irmãos, queria continuar aqui a nossa leitura no livro de Neemias, capítulo de número 4. Hoje eu vou abordar 3 versículos, ainda no capítulo 4. Quero deixar claro que essa leitura que nós estamos fazendo aqui em Neemias e algumas reflexões, elas são para você que trabalha na obra do Senhor. Meu desejo aqui no meu coração é estimular você a cada dia mais estar fazendo a obra que Deus entregou para você fazer com zelo, com coragem e também analisando todos os pontos e passos de um homem de Deus e também as estratégias do inimigo. Amém? Deus te abençoe. Neemias capítulo 4, versículo 11 diz assim: E disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Dá uma pulada aqui para o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Meus irmãos, meus amados amigos que me ouvem, Neemias estava sendo aqui agora pressionado de uma maneira que o seu próprio povo estava abrindo precedente para o inimigo também os atacar cada vez mais. Quando eles dizem no versículo 10 que desfaleceram as suas forças, eu acredito que era uma tática que o inimigo da obra de Deus tinha contra o próprio Neemias. O povo enfraquece e começa a murmurar. Neemias perde o intento. Se Neemias não fosse uma liderança expressiva, Neemias talvez iria cair na conversa do povo, mas aí nós olhamos que Neemias era um homem pronto para aquela obra qual foi entregue nas suas mãos. Então Neemias se levanta como um poderoso servo de Deus, que era uma grande liderança. E Neemias no capítulo 14, versículo 14, Neemias diz: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: Não temais. Nós já observamos esse não temais da outra vez. Mas o que me chama a atenção, meus amados, na leitura que nós fizemos hoje, é que eles disseram, os inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles. Observe aqui que o inimigo ele tinha a sua estratégia de entrar no meio do seu povo, de entrar no meio do povo de Neemias de maneira sorrateira, de maneira camuflada. Mas Neemias era um homem preparado. Até mesmo se eles entrassem dessa maneira, Neemias iria conseguir se sair, porque o projeto que Neemias estava fazendo era o projeto de Deus. E aí, só que o versículo de número 12, nós abordamos aqui, diz: E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles. Havia também naquela obra servos de Deus, pessoas de classe judaica, que não estavam trabalhando na obra do Senhor, que não estavam ajudando Neemias a edificar os muros,
mas eram aqueles observadores, aqueles que estavam atentos também aos ataques que eram frequentes à obra do Senhor. Quando os muros estavam derribados, quando os muros estavam só os escombros, ali ficava aquela facilidade do inimigo atacar Jerusalém de maneira mais fácil. Mas existiam também aqueles que observavam qual era a tática que o inimigo estava usando. E o texto diz que os judeus vieram até Neemias e avisaram a Neemias 10 vezes. Sabe o que é que eu vejo isso aqui da parte desse texto? É que Deus, quando Ele te dá um projeto, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não se preocupe, porque Ele está no controle. E se Ele está no controle, o inimigo ele não vai conseguir entrar no seu arraial para fazer bagunça de maneira nenhuma, mas ele vai te fazer prosperar diante dessa obra, porque essa obra ela é de Deus. Versículo 15 diz: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, o plano do inimigo foi desfeito. O plano do inimigo caiu por terra, por quê? Porque o conselho deles, o projeto que eles fizeram contra a obra do Senhor, eles sabiam que não iria dar certo, porque o versículo de número 15 continua, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho. Quem dissipa as nossas lutas, quem faz cessar as guerras até o fim da terra, é o nosso Deus, diz o Salmo 46, ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a palavra do Senhor para nós nessa manhã é: o inimigo caiu por terra. Por quê? Porque os projetos que ele projetou contra os muros, contra aquilo que Deus te deu para edificar para a sua obra, não funcionou, porque o Senhor entrou em ação. Então Neemias continua aqui no versículo 15 e ele diz: e quando o conselho deles foi dissipado, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Meu irmão, quer uma palavra de Deus nessa manhã? Não se preocupe com o inimigo, não se preocupe com aqueles que querem entrar no arraial para te entristecer, desfalecer as suas forças, mas continue confiando no Senhor e volte cada um à sua obra. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.